para os jurados, para pedir para analisar com bastante calma, porque na verdade eu não fiz isso aí, eu não atirei em policial nenhum. Confesso, eu tenho no meu passado que eu estou cumprindo hoje, eu pago minha pena, eu já, inclusive por causa desse processo, acabei, né, indo pro seguro e não tem como eu voltar para onde eu moro por causa desse negócio que eu falei o nome do rapaz ali. E eu não atirei no policial, ele não teve como provar isso aí, ele não fez perícia, ele não correu atrás, ele não fez nada, não pegou perícia no carro, não pegou cápsula, fala que foi o de trás, fala que foi o da frente. Este é o julgamento de Lucas William Teixeira de Arruda, sob a acusação de tentativa de homicídio contra o policial Renato Rodrigues da Silva. Tudo começou com uma perseguição. O policial diz que Lucas atirou mirando nele. Lucas alega que estava desarmado e só queria escapar da prisão por outro caso. Será que a defesa de Lucas vai colar? Assista ao interrogatório completo e tire suas próprias conclusões. Bom dia, policial. Bom dia. O nome completo do senhor, por favor. Renato Rodrigues da Silva. E a data do seu nascimento? Dia 12/10/1985. Certo. Policial, esse processo tem como réu em julgamento o senhor Lucas William Teixeira de Arruda. Segundo a denúncia, ele é acusado de, no dia 23 de outubro de 2020, por volta das 5h30 da tarde, na servidão Lua Branca, na localidade de Muquiem, ter desferido ao menos um disparo de arma de fogo contra o senhor. O senhor figura, então, como vítima nesse processo, não presta compromisso. Seu depoimento foi solicitado tanto pela acusação como pela defesa. Eu passo a palavra ao doutor André Otávio Vieira de Mello, promotor de justiça, que vai iniciar as perguntas. Muito obrigado, doutor Monani. Bom dia, Vossa Excelência. Estendido ao Conselho de Sentença agora formado, aos advogados da bancada defensiva, doutor Lucas e doutora Marisa, a Stephanie, que acompanha a promotoria na assistência da acusação, como assistente de promotoria, e também ao policial Renato, que aqui se apresenta e foi vítima do crime que hoje nós vamos julgar. Trata-se, então, de um crime que ocorreu em 2020, em 23 de outubro de 2020, onde o senhor, supostamente, segundo a minha acusação, foi vítima de uma tentativa de homicídio em razão de um ou vários disparos de arma de fogo. O senhor poderia nos contar, em especial ao Conselho de Sentença e aos jurados, o que aconteceu, se o senhor correu risco de vida, se o autor dos fatos, né, o Lucas William Teixeira de Arruda, desferiu um tiro de arma de fogo em sua direção, se o senhor viu, se o senhor tem a certeza que foi ele. Conte para nós o que ocorreu naquela data. Muito obrigado. Posso contar como ocorreu o início para ensejar essa situação? Por favor, pode contextualizar. Fique à vontade. Eu continuo aqui para ele. A gente recebeu uma ocorrência de Maria da Penha, né? Uma ocorrência de Maria da Penha, e a gente deslocou até uma casa nessa ocorrência de Maria da Penha. Quando nós chegamos lá, abordamos um rapaz, eu não lembro, acho que a gente vinculou a ocorrência anterior. E a gente chegou na casa, tinha um rapaz lá, a gente perguntou sobre a ocorrência de Maria da Penha, e ele explicou a situação, né? Que a gente perguntou sobre a vítima já tinha saído, a gente pediu acesso à casa para ver se a vítima estava lá ou não, e ele franqueou o acesso da gente até a casa dele. Quando nós entramos na casa, aí a gente encontrou alguns pés de maconha ali, né? E conversamos com o rapaz e a gente perguntou o que tinha acontecido para ter ensejado aquilo ali. E ele informou que no início ele ficou assim meio não quis falar, né? E depois ele falou que a irmã dele é faccionada do PGC e ele era do PCC. E eles brigaram em casa e a irmã ligou pro marido dela, que estava preso à época, né? E ele mandou o Lucas, né? Ele até falou o nome, Luquinhas, né? Para que fosse lá ameaçar ele na casa dele. Aí eu perguntei, eles estão armados? Aí ele falou assim, tá armado. Aí eu, qual carro que eles estão? Aí eles vieram em quê? Vieram num carro. Qual carro? Aí ele falou assim, no Logan Prata. Prata? Aí ele, tá, mas tem mais algum detalhe? Ele falou assim, tem, ele tá fechado na película. Beleza. A gente foi fazer a ronda normal, pegamos ali aquela principal, que eu não vou me lembrar o nome. Quando a gente está indo em sentido inglês ali, o centro, o veículo estava vindo na nossa direção. Quando o veículo avistou a gente, ele entrou à direita dele, né? A gente estava vindo aqui à direita.
E a gente foi no encalço. Quando a gente chegou, mais ou menos na rua, ali na Lua Branca, ele tinha um caminhão parado à esquerda, ele veio e parou aqui, né? No que ele parou, a gente desembarcou, fez todo o procedimento de segurança ali, e eles desembarcaram. Tava ele e outro rapaz. O outro rapaz eu não consegui identificar, não sei quem é. E quando eu falei assim, ó, mão na cabeça, vem de costa pra mim. E eu tava atrás da porta, né? Quando eu falei isso, eles saíram correndo. Aí foi quando eu corri atrás deles. Aí a gente entrou no bequinho, eu ouvi um disparo, né? Ele deu um disparo, eu revidei com 2 disparos, se não me engano. E eu ia dar o 3º disparo. Quando eu ia fazer o 3º disparo, tinha uma mãe sentada à minha esquerda e a criança à direita aqui. Ela passou na hora na minha frente, a criança. Aí foi quando eu hesitei. Aí eu hesitei, ali eu travei, né? Aí eu dei uma travada. Foi quando eles foram pro final da casa, eu ainda consegui ver os 2 pulando o muro ainda. Só que aqui, a partir daquele momento ali eu já me segurei ali, travei, porque eu não ia pular para o outro lado. Aí foi onde que eu pedi apoio. Na realidade, demorou até o apoio, até porque o rádio não prestava, não estava funcionando, né? Não funcionava, não pegava lá na área. Então, assim, foi mais ou menos essa situação. O senhor já conhecia o Lucas e esse outro moço que estava com ele? Não conhecia. Não sabia quem era? Não conhecia, sim, mas a gente já sabia que tinha sido abordado, a gente já sabia, porque a gente tem um relatório das pessoas que a gente aborda, que os outros abordam e tal. Uhum. Aí, quando eu bati o olho, eu falei assim, esse daqui. Entendi. Porque eu vi. Entendi. Eu tava à distância. E a arma? O senhor viu a arma? Eu só vi o disparo. Só o disparo? O disparo. A arma não viu? Não, porque eu tava, assim, na hora... E o Lucas, o senhor viu ele fazendo a visada e mirando para o senhor? Não, ele não chegou a mirar, ele só fez assim, né? Não mirou, mas ele então colocou a arma na sua direção. Assim, como se o senhor estivesse aqui e o senhor aí. Isso. A distância nós temos na imagem. O senhor já assistiu essas imagens na audiência de instrução e julgamento. Eu vi aquela imagem lá, que eu nem lembrava que tinha aquelas imagens, né? Que foi bem elucidativa também, né? Foi aquela circunstância que ocorreu. Isso. Aquela rua que o senhor entrou e lá no fundo estava a casa da criança com a menina. Exatamente. Tá. Eu acho que eu vou pedir para ti, por gentileza, doutor Stephanie, colocar essa imagem para gente. Eu tenho que me pendrive, se quiser. Tá, maravilha. Eu vou colocar a imagem só para o senhor, policial Renato, se me permitir, juntamente com o conselho de sentença, fazermos uma observação dessa cronologia ali dos fatos. E o senhor escutou estampidos assim de tiro? Sim. Quantos que o senhor escutou na sua direção? Só um. Só um? Só um. Que eu me lembro. E eu já fiz essa pergunta para o senhor lá na instrução e julgamento quando a gente fez a audiência judicial. Eu perguntei se o senhor, porque às vezes quando a gente está tão próximo, né, aí é subjetivo, na minha opinião ali é próximo, então é bem subjetivo isso, mas quando a gente recebe um tiro, né, de arma de fogo, às vezes, ao menos a gente vê em filme, a gente vê, né, nos momentos que em outras circunstâncias que isso já ocorreu, a bala ricocheteia ou ela faz um barulho onde ela alveja, onde ela pega, né, o projétil. Nesse momento que o senhor escutou o tiro, obviamente o senhor deve ter, primeira pergunta, sentiu medo? Teve medo, receio ou tentou se esconder ou se esquivar? Olha, por mais que... foi tão, assim, ó, naquele dia lá, eu acho que foi eu não sei se vocês acreditam, mas se vocês creem, mas eu tava com um bornal. Isso. Pode falar. Eu tava com um bornal na coxa esquerda, né? Uhum. E na hora, o bornal, ele entrou no meio da minha perna. Uhum. Entendeu? No meio da minha perna, assim, tipo, fez com que eu... Não sei, foi aquilo ali que fez o movimento para não ter pego em mim, porque é muito difícil. Meu bornal é travado, que nem o olho da minha perna, entende? Uhum. E ele entrou no meio das minhas pernas, e que ele travou minhas pernas, então eu tive que dar fez com que o senhor desse uma parada. É como se tivesse dado uma parada, tipo aquela parada precisa, sabe? Uhum. E naquele momento ali foi quando teve o disparo, né? Uhum. E eu já tinha entrado em outras situações lá, quando eu trabalhava em Blumenau,
que a gente chegou e a gente já tinha recebido a tiro. Então, aos poucos, é claro que você não vai acostumar, né? Ninguém acostuma, né? Sim. Mas você já fica um pouco mais ressabiado. A gente já estava com essa preocupação porque o rapaz lá, ele tinha falado que ele estava armado, né? Ele tinha falado que ele estava armado. Então, a gente já entra com cautela. Então, cautelosos. Isso. Perfeito. Vamos lá. A doutora Stephanie vai pegar as imagens lá. Essa é a primeira imagem. Nós temos uma segunda e uma terceira, Stephanie. Eu acho que a gente já pode ir para a terceira direto. Aí eles vão aparecer os dois correndo aqui, virando à direita. Não sei se é familiar para o senhor essa rua? É. Tá, eles vão passar ali, o senhor passou também, né? Eu acho que antes passaram os dois, né? Isso, agora podemos ir para o próximo vídeo. Até pode ir para o terceiro, Stefano. Isso, vamos para o... Isso aí. Muito obrigado, Stefano. Ó, aí agora eles vão passar correndo e vão até atrás naquela residência. Foi lá que tinha a criança e a mãe? Lá naquele murinho, lá naquela... Olha, tem 4 anos, né? 4 anos? Então vamos lá. Passou o primeiro, passou o segundo. Aí vai aparecer o senhor, vem aí. Ó. Isso, lá no final. Tá. Lá no final. Foi quando eu fiz daqui para entrar, foi quando a criança, eu ouvi o disparo, aí a criança passou. Acho que foi isso, salvo engano. Isso, volta a imagem lá, doutora Stephanie, por favor. Eu quero que o senhor mais ou menos tente, se é possível, a terceira novamente. Obrigado, Stephanie. Nos apontar em que momento aproximado, ou se foi nesse momento aí que não apareceu, ou se foi no outro, que o senhor recebeu o disparo de arma de fogo. Não, foi lá no final. Lá no final. Então, mais ou menos, tente identificar para a gente. Vai passar, ó. Passa o primeiro. Sabe se é o primeiro ou o segundo que estava com a arma? Ele era o maior, né? O maior? O maior era o Lucas. Tá. Foi nesse momento? Aí. Lá. Tá, entendi. Foi nesse momento, então, que houve aquela... Aí eu dei 2 disparos. Tá. Foi quando eu já tinha dado 2 disparos. Eu dei o disparo quando a criança passou. Aí eu ia efetuar o terceiro disparo, né? Aí eu peguei e fui... Não, achou mais cauteloso, e obviamente interromper a ação. Sabe se eles foram, na sequência, presos por outra guarnição? Não. A gente fez ronda pelo local. Assim, na realidade, o apoio demorou bastante para chegar, né? Essa arma que ele estava usando, sabe se foi encontrada? Não sei. Não sabe? Porque depois a gente procurou, a gente passou as informações, a gente começou a fazer ronda pelos locais ali e a gente não conseguiu êxito. Esta mulher que estava na residência era a Renata, né? Eu já tenho o nome dela aqui, ela prestou depoimento lá na fase judicial. O senhor conversou com ela? Depois ali, olha, calma, senhora, tá tudo certo, estava atrás desses caras... Fique calma, ou não? Na hora a gente nem conversou, né? Na hora nem a gente conversou. Que o senhor estava acelerado em busca deles. A gente nem conversou, né? Tá. Aí foi quando a gente pediu apoio. A nossa preocupação ali mesmo foi quando era resguardar a nossa segurança, né? Porque a gente não sabia se eles iriam voltar. Na realidade, eles não voltam, nunca voltam, né? Mas toda a cautela é bem-vinda, né? É pouca ainda, né? Claro. E o senhor viu eles pulando o muro? Vi. E naquele momento o senhor não só não atirou em razão da criança, como em razão das circunstâncias, é isso? Sim. Tá. O senhor em algum momento já... Quanto tempo o senhor tem de polícia? Há uns 8 anos. Na polícia militar? 8 anos? 8 anos. O senhor em algum momento já foi acusado de ter desferido tiro ou executado alguém? Graças a Deus, não. Então tá bom. Desculpa as perguntas óbvias aqui, mas é que a gente precisa expor sim. Esse lado, né, profissional do senhor ao conselho de sentença e aos que estão aqui. Às vezes a polícia é contestada, o Ministério Público também, então a gente tem que deixar as coisas bem claras. Renato, eu agradeço imensamente o trabalho por você realizado. Parabéns aí pela coragem, né, e acabar colocando a vida como nosso escudo, né, escudo social. Vocês fazem a segurança da sociedade, da coletividade, a nossa segurança, e continue assim. Receba o meu carinhoso abraço, transmita ao comandante também o meu caloroso abraço. Vou devolver a palavra ao magistrado que vai conduzi-lo. Muito obrigado. Sem mais perguntas, doutor Monani. Passo a palavra aos senhores defensores. Bom dia, policial Renato. Bom dia. Só para eu conseguir compreender melhor.
o senhor recebeu uma chamada de uma ocorrência que a princípio era de Maria da Penha. Sim. E como que o senhor recebeu essa chamada? Copom Foi ligado para a central Central. e entraram em contato com o senhor, certo? Normalmente a ocorrência vem pelo Copom e chega no nosso tablet, né? Chega no tablet. No tablet a gente desloca para o local. Entendi. O senhor mencionou que o rádio estava com um problema da viatura. Sim. É possível usar o tablet para fazer alguma solicitação? Ou essa solicitação de reforço seria apenas por via rádio? Ela pode ser pelo tablet, a gente tem um grupo da PM, né? Eu fiz o P11 é o pedido de apoio, pelo nosso Zap. Aí foi através disso que a gente conseguiu apoio. Entendi. E quanto tempo que demorou o apoio para chegar? Olha, senhora, eu não sei mensurar. Se eu falar para a senhora 10, 15 minutos, eu não vou saber mensurar para a senhora. Eu seria incoerente aqui. Entendi. E o senhor já tinha feito alguma abordagem do William? William? Lucas William. Acusado. Não. A gente já... O pessoal... Quando a gente pegou a informação... Eu vi o rosto dele. Quando a gente foi abordar, quando a gente pediu para ele ficar parado, né? Porque eu tomei ângulo e vi. E depois, aí eu passei o relatório, tal de Luquinhas, a informação foi essa Luquinhas. Aí o pessoal jogou no grupo, né, a foto dele, eu falei assim, é esse mesmo aqui. Aí foi que a gente identificou que era ele. Certo. Mas quanto tempo que o senhor ficou de frente com ele? Olha, aí é uma pergunta assim meio complicada de responder para a senhora, tá? Não, é só porque teve um relato do senhor que o senhor falou que eles pararam o carro e já saíram correndo, empreenderam em fuga. Teve algum momento que eles ficaram parados? Sim, quando eles pararam, foi o momento que eu visualizei o rosto dele, né? Dentro do carro, no caso? Não, eles estavam fora do carro. Fora do carro, eles pararam, então eles não desceram do carro correndo. A gente fez a abordagem, certo? Eles pararam, abriram as portas e os dois ficaram aqui, um na porta do motorista e outro aqui. E quando eu falei mão na cabeça, vem para trás... Eles deu a entender que iriam vir para trás. Só que quando eles recuaram, porque a porta ela abre assim, né? Então não tem como. Quando eles deram a entender que iriam vir em nossa direção, né? Que é o procedimento, eles vieram e saíram correndo. Foi nesse momento que eu comecei a correr atrás deles. Entendi. E foi acionada a Polícia Civil? Olha, senhora, eu não me lembro. O senhor sabe se a Polícia Civil esteve no local fazendo perícia? Eu não me lembro. Ok. Tá? O William, ele atirou no senhor. Quando ele estava correndo, ele parou e virou para atirar. Não, se ele tivesse parado, eu teria pego ele, né? Entendi. Normalmente eles atiram correndo, eles nunca fazem o confronto direto. Entendi. Então, nesse caso, o senhor também estava correndo, estavam de frente? Sim. Entendi. Então, o senhor também não teve uma parada? Foi aquele impacto, foi o que eu acabei de dizer, né? Quando eu recebi o disparo, né? Quando o tiro foi efetuado, foi quando o meu bornal ele entrou nas minhas pernas. Então, deu uma travada ali, deu aquela travada, e eles continuaram correndo, e eu fui atrás. Foi quando eu tinha efetuado 2 disparos, e quando eu ia efetuar o 3º disparo, foi quando a criança passou na minha frente e eu travei. Então, aí eu já dei uma recuada, né? Aí já fui com mais cautela, foi quando eu vi os dois pulando o muro da casa dos fundos. Entendi. Então, essa parada foi antes do primeiro disparo deles. Do único, melhor. Qual delas? Eles só deram um disparo. Sim. Foi isso? Então, quando eles deram esse disparo, não foi o momento que o senhor teve a parada em função da sua roupa, é isso? Sim. Foi depois? Não. Quando eu estava correndo e quando eles deram o disparo, o meu bornal ele entrou no meio das minhas pernas. Entendeu? Quando eles deram o disparo. Isso. Aí eu dei uma travada por causa do bornal, porque ele acabou embanando nas minhas pernas. Aí eu dei uma travada. Eu acho que aquilo foi crucial. E depois eles continuaram correndo. Eu efetuei 2 disparos. Quando eles entraram ali, na esquina, lá no final, se tivesse a imagem ali para colocar isso, se fosse possível, eu ia efetuar o 3º disparo. Foi quando a criança passou na minha frente. Aí eu já diminuí o ímpeto, recuei um pouquinho e fui. Aí eu dei uma acelerada, foi quando eu vi ele e o outro pulando o muro, os dois. Certo, mas então os 3 disparos foram quando virou a esquina? Eu não falei 3 disparos, eu falei 2. Não, é porque o senhor fala Não, que eu eles falei que falaram eles deram um disparo, o senhor deu 2. Então nós temos 3 disparos na cena do crime. Então, esses 3 disparos foram na área já da propriedade da senhora Renata? Sim. Os 3? Sim.
Mas então, ele deu um disparo e só depois que o senhor viu as duas crianças, quando foi dar o terceiro disparo? Eu não falei duas crianças, falei uma criança. Sim, tinham duas crianças, segundo o relato. Eu falei uma criança. Aqui eu vi correndo, certo? Aqui ela atravessou de um lado para o outro. Mas isso já após os disparos. Sim, E foram os três dentro do pátio da senhora Renata. sim. Que eles tinham pulado um muro baixinho e entraram. Então toda a situação em si dos disparos ocorreram nesse espaço. Toda a situação ocorreu ali no final do... Quando a gente pega a esquerda ali para adentrar o terreno dela ali. Foi mais ou menos ali. Entendi. O senhor tinha câmera no seu uniforme no dia? Não, não tinha. Não tinha ou não estava acionada? Acho que não tinha. Não tinha? Salvo engano, não tinha. Tá. O senhor não viu então a arma, né? Não. Não conseguiu nem imaginar de que calibre que era essa possível arma. Se eu adivinhar um calibre de uma arma na situação daquela ali... Considerando que o senhor é, né, uma pessoa que entende, né, mas eu uma não pessoa sou- que é da área. Eu sei a minha arma que eu uso. A arma que eu uso eu sei o calibre, sei qual o porte dela. Isso eu posso afirmar. Mas visualmente o senhor não conseguiria identificar nenhum tipo de arma. Não. Foi o senhor que tomou o depoimento da senhora Renata? Não. O registro do boletim de ocorrência? É porque foi feito pelo meu tablet, salvo engano. Mas não fui eu que tomei. Quem tomou foi o soldado. Na época foi o Prado. Eu não fiz o boletim. Entendi. Eu só passei as informações ali porque, nesse caso, salvo engano, acho que foi o Prado que fez para mim, que eu expliquei a situação, né? Na área eu estava muito tenso. Porque assim, eu já tinha entrado em algumas ocorrências em Blumenau e já tinha recebido disparo, só que, tipo, a gente entrou e a distância era muito grande, né? Agora, você receber de perto é mais diferente, né? Eles estavam a mais ou menos quanto distância? Uns 6 metros? Senhora, 5? eu não sei precisar a distância, tá? Nem Não, aproximado. não. E eles estavam na linha reta do senhor? É aquilo que a senhora viu ali. Ok. Não tinha mais alguma? Excelência, teria como colocar de volta o último vídeo para o policial Oliveira? Tá, doutor, eu vou botar agora, mas durante os debates, isso já foi alertado pelo juiz no relatório do processo, cabe à defesa mexer ali no computador. Okay? Sim, é que está no pendrive, mas pode aí botar então ali. seria mais rápido. Não, pode botar ali então. Pode botar o vídeo do evento 7, se não me engano, Tudo que o tá inquérito na- policial, Tudo que tá na... vídeo 4, do inquérito policial, tá? Não entendi. Isso. Dá pausa, por gentileza. Tem 2 masculinos, né? O que atirou no senhor era o que estava na frente ou atrás? Olha, Pode voltar, né? Volta um pouquinho. salvo engano, foi da frente. Foi da frente? Eu acho, não sei precisar. São 4 anos, né, senhora? Entendi. 4 Não, anos. então, eu tô questionando justamente porque até a audiência, o senhor falava que quem tinha atirado no senhor era o que estava atrás. Por isso que eu tô Por isso que eu estou falando questionando. salvo engano, né? Então o senhor não tem certeza. Passa o vídeo. Eu acho até que tem um outro que dá pra ver de frente. Volta um pouquinho, tem que voltar ali. Tá, mas aqui, Volta. só um minuto, ela está questionando uma situação em que a gente está correndo aqui e tem uma distância. Aqui a distância é grande. Lá no final, a distância já diminui entre a gente. Então ali eles se embaralham, né? A pergunta da defensora, tem 2 pessoas, volta aqui, por favor. Volta mais. Ali, ó. Aí, solta, pode parar aí. Tem 2 pessoas, uma de calça cinza e uma de bermuda mais escura. A pergunta da defensora é se foi o rapaz de calça cinza lá na frente ou o rapaz de bermuda escura que atirou. O que está na frente ou o que está atrás aqui? Para mim foi da frente, sim. Foi da frente, ok. Certo. E o segundo elemento, o senhor sabe o porquê que ele não foi investigado e em nenhum momento foi trazido ao processo? Porque eram 2, né? Porque não foi identificado, senhora. Certo, Se eu tivesse prendido ele, automaticamente eu saberia quem era a outra pessoa. certo. E quando chegou o reforço,
Foi procurado nas redondezas? Sim, senhora. Foi entrado na casa que estava atrás, que eles pularam o muro? Olha, eu fiquei... Em todo momento eu fiquei ali na área do acontecimento. As outras guarnições, elas rodaram pela área toda. Eu não sei se eles foram lá na outra casa. O senhor não chegou a ir Não até cheguei. o muro? Não cheguei. A Certo. pular, não. A pular, não? Não cheguei. E o seu companheiro, ele ficou o tempo todo na viatura? Foi porque a nossa viatura, por incrível que pareça, não tinha trave e tinha armamento dentro. Certo. Mas não tinha trava no sentido do alarme? É isso? Não estava funcionando o alarme? Isso. Mas ela era possível fechar com a chave? Fechar. Ele chegou depois, não sei quanto tempo. Eu sei que ele chegou, passei a informação para ele, foi onde que a gente começou a pedir apoio. Entendi. Eu acho, né? Entendi. E com relação ao carro, porque o carro foi dirigido pelos dois masculinos, né? O senhor sabe dizer por que não foi feita perícia, o laudo papiloscópico, para identificar quem era? Senhora, eu não sei. O boletim ele foi feito, né? Normalmente a gente pede perícia, sempre pede, né? De praxe, pedir essas coisas assim. Agora, se não foi feito, isso não cabe a mim responder a senhora. E a munição deflagrada, o senhor encontrou alguma coisa? Não achei lá. Nada? Era mato, né? Nenhuma das três? Nem as que vieram da arma do senhor e nem do dele? Certo. E o motivo do amigo do senhor ter continuado no carro, amigo não, desculpa, companheiro do senhor ter permanecido no carro foi uma questão, então, de procedimental da viatura, é isso? É porque a gente estava com um fuzil, uma 12 dentro da viatura, e ele tinha que... Os vidros tinham que subir manual, né? E tinha que travar a viatura. Mas daí o senhor não teve receio pela questão de que, segundo o senhor, tinha chegado a informação que eles estavam armados, né? Ainda assim o senhor não temeu ir sozinho? Não seria mais interessante irem juntos? Senhora, eu sou policial militar. Normalmente, quando acontecem essas coisas, a gente vai pro confronto. Certo? A gente vai pro confronto. Então, assim, naquele momento ali, a intenção era prender eles. Entendi. Essa era a intenção. Mas a intenção era prender pelo único fato, então, que eles estavam com armamento no carro, seria isso? Sim. Era somente esse o motivo da prisão. Seria a ameaça, né, que ele tinha feito lá na casa anterior, e o fato de eles de ter sido informado que ele estava com arma de fogo. Ok. Mas essa ameaça tinha sido feita contra o masculino que estava na casa? Sim. E quem acionou a polícia foi a feminina? Foi a feminina. E ela saiu da casa? Saiu da casa. E ela era, teoricamente, do PGC e o irmão do PCC? Foi o que foi informado. Tá, entendi. Tem mais alguma coisa? Tá certo, então. Obrigada, policial. Certo. Bota o vídeo ali, 10 segundos, por favor. Pode parar. A gente vê dois masculinos ali. Quando o senhor estava em perseguição dele, o senhor disse que não viu a arma, só ouviu o tiro. Sim. Então a gente não sabe dizer se é um revólver que não expele nenhuma cápsula ou se é uma pistola que eventualmente pode expelir uma cápsula. Quando o senhor viu eles correndo, antes dessas imagens aqui, porque a perseguição não foi só nesse caminho, né? O senhor notou se algum deles, o que estava na frente de moletom cinza, ou que estava atrás de bermuda mais escura, se eles colocavam as mãos para segurar uma arma ou para puxar uma arma? O tempo todo, o da esquerda... Bem próximo ao microfone, por favor. Desculpa. O tempo todo, ele segurava com a mão na cintura. Qual deles? O da esquerda. Aquele lá. O primeiro? Isso. O primeiro de moletom? Isso. Ele segurava aonde? Na cintura. Segurava na cintura. Com a mão direita. E o outro? O outro, ele já corria de mão solta. Como aparece ali? Exatamente. Pode soltar o vídeo? Pode voltar mais ali? Volta mais. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pode soltar agora. A mão essa mão aqui assim? Isso. Se você observar aqui, ó, quando ele entra aqui... Volta lá. Se você observar aqui, ó, quando ele entra aqui, ó, o primeiro que Pode entra... soltar. Ele entra com a mão travada na cintura. O outro já entra com as mãos todas abertas assim, ó lá. Tá. É isso que o senhor quis dizer. Na corrida, um segurava alguma coisa. Sim. E o outro tinha as mãos. E o senhor compreende que o que estava com as mãos abertas não estaria armado. Não. Certo. Pode soltar mais um pouquinho? Para um pouquinho.
Talvez o jurado não saiba o que é bornal. O senhor está com o bornal aí, não? Não tô. Não tá. No nosso Tá. batalhão agora não é permitido. tudo bem, tudo Mas dá para ver o bornal ali, ó. Se o senhor O bornal botar é aquele que está na perna, que está na coxa, onde os policiais guardam diversas coisas, né? Isso. Se o senhor puder voltar um pouquinho, Volta dá um para ver aqui, pouquinho. ó. Volta um pouquinho. Aqui, ó. Solta. Solta um pouquinho. Aí. Aí. Tá vendo ali? Bornal é o que fica ali na coxa, aquela Na parte coxa preta. esquerda. Posso apontar ali pro próximo? Pode? Para o jurado seria melhor aquela TV lá. Só para o senhor apontar o que é o bornal ali. É o que está na coxa do policial. Que é diferente do coldre. Ok. Tá. Pode voltar aqui, policial. Certo. A gente vê pelas imagens agora que eles estão lá, quase lá no final, e o senhor vai chegar ao final. Nesse momento, o senhor já estava com a arma na mão? Já estava. Correndo com a arma na mão. Já tava. Pode soltar devagarzinho. Para. O senhor, dá para ver que o senhor... lembra qual mão que estava? Se era a direita? Direita. Dá para ver que o senhor estica a mão. Nesse momento, o senhor faz disparos de advertência? Não, ali ainda não. Ainda não. Foi mais ali, ó. Tá. Lá na esquerda lá. Tá. Antes deles dispararem, o senhor fez algum disparo de advertência para o chão, para que eles parassem, alguma coisa assim? Não. Não. O senhor não gastou munição? Não se faz isso? Não. Certo. Mas o senhor estava com a arma na mão? Sim, senhor. Preparando para evitar a reação. E eles dão um tiro. Esse tiro foi antes ou depois deles pularem o muro? Foi antes. Foi antes. E Porque assim, ó, quando eles pularam o muro, eles ficaram de costa para mim. Se fosse para eu dar um disparo ali, hoje seria invertido, né, a situação aqui, né? Não, compreendo. Nas costas, né? Então assim, quando eles pularam o muro, tipo assim, a gente tem aquela vontade, né? Compreendo. Só que eu me segurei, porque o visual estava perfeito. Mas aí a criança Foi quando a criança atravessou. Né? E aí o senhor parou. E assim, na hora Tá. Desculpa. Mas antes da criança atravessar, o senhor deu 2 tiros. Sim, dois disparos. Esses tiros visavam eles ou eram tiros... Não, sim, visavam eles, porque Mas se não eles atirou na minha direção, Ok. aí eu vou repelir a agressão, né? Não, ok. Certo. E o senhor disse que naquele momento em que efetuou os disparos, eles já se aproximaram. O que estava atrás chegou perto do que estava na frente. Sim, porque eles cruzaram para pular o muro, né? Para pular o muro. O muro, ele era... Eu lembro até o muro, se não me engano, Tá. ele não tinha nem reboco. Dessa altura aqui assim? Ou menor? Não, era mais alto. Mais Era alto? um pouco mais alto, acho que é... Pode ficar em pé e mais ou menos estimar para a gente aí. Assim? Dessa altura. O senhor tem quanto? 1,90? 1,83? Tá. Ok. Não Sim. tem como não pular. Não tinha Certo. como não pular. Certo. E o tiro foi desferido antes deles pularem. Sim. Ali. O senhor viu se ele olhou para trás e atirou ou ele virou completamente para o senhor e apontou? Não, assim, ó. Assim. E era direcionado ao senhor. Sim. Não era um tiro para divertir o senhor que ele estava armado, para o senhor parar. Não, senhor, não. Visava o senhor efetivamente. Eu creio que sim, né? Certo. O senhor viu onde estava a senhora Renata, proprietária dessa residência? Eu lembro que ela estava à minha esquerda e a criança atravessou da minha direita para a esquerda. Estava se deslocando ali. Isso. Certo. Nessa correria, o senhor gritou algumas vezes para a polícia, deu alguma ordem, algum comando? A gente tenta usar a voz para tentar fazer eles parar. fazer com que eles acatem ali e na realidade a gente tenta evitar o confronto, né? A gente tenta evitar o confronto. Ninguém quer tirar a vida de ninguém, né? Certo. O senhor disse que viu ele quando eles estavam mão no carro e foi feita a abordagem, é isso? Cada um de um lado, assim? Eles não estavam com a mão no carro. Não, Eu só posso saíram. só demonstrar aqui, porque Claro, pois não. para quem não entende, Eu preciso que o senhor fale no microfone. Tá. quando a viatura nossa estava um pouco mais distante, né? Um pouco mais distante, e eu fiquei ali de trás, na minha porta, né? Fiquei na minha porta, de trás da coluna, que é a nossa proteção. E eu pedi para que eles viessem de costa na nossa direção. Quando eu pedi, eles recuaram, só que quando eles recuaram, eu acho que foi só o espaço de sair de dentro da porta. E Tá. foi quando eles começaram a correr. Foi onde que a gente começou a pensar.
Então a viatura de vocês estava atrás do carro deles, Isso. eles com a porta aberta, Sim. cada um saiu de um lado, vocês deu ordem para eles virem de costas, eles se recuaram e passaram pelas Passaram portas e correram. e saíram correndo. Certo. E aí o senhor iniciou a perseguição dele. Sim. O senhor pôde ver o rosto dele? Ele virou em algum momento para o senhor para ouvir o seu comando? Sim, porque eles estavam próximos da gente, né? A distância não era tão grande na hora que a gente, da viatura, Certo. na hora que a gente parou a viatura, não era tão distante, entendeu? Certo. E a gente consegue perceber, porque eu só reconheci ele, porque se eu não tivesse visto o rosto dele na hora lá, eu não teria como estar falando aqui agora. Porque ele correu de frente Sim. para o senhor. Certo. E aí depois que aconteceu tudo, é que mostraram fotos no grupo do policial ali, quem seria o Luquinha, e aí o senhor reconheceu ele. Isso. Quando a gente chegou lá na casa lá, o rapaz que tinha sido ameaçado, que era do PCC, ele falou assim, o Luquinhas veio aqui com o outro ali eu não conheço, e me ameaçou, porque a minha irmã ela é PGC. Aí eu, tá, qual é o carro? Aí o Luquinhas, o Luquinhas, só que eu não tinha lembrado, não lembrava. Tá. Aí foi quando eu fui pedir, quando aconteceu o fato, que eu fui pegar a informação, quando eu vi o rosto dele, aí eu joguei no grupo à época e perguntei, qualificação do Luquinhas. Entendi. Aí o pessoal mostrou, jogou no grupo, falou assim, é esse mesmo. Tá. Então, o nome Lucas, ou Luquinha, veio da primeira abordagem da Maria da Penha. Isso, Aí isso. aconteceu a troca de tiros ali, que a gente está tratando o outro. Uhum. E aí o senhor concluiu que o Luquinha é o que atirou no senhor, jogou no grupo e teve a confirmação pela imagem. Pela imagem, porque eu avistei Porque ele o senhor viu ele na lá. hora da abordagem. Certo. Da tentativa de abordagem. E por essas imagens, o Lucas, que está aqui hoje, é o que estava de bermuda escura ou que estava de moletom cinza? É o que estava à minha esquerda correndo lá. Correndo? É o que estava na frente? Isso. Estava na frente. Certo. Bom, eu não tenho mais perguntas. Eu consulto os senhores jurados se gostariam de fazer alguma pergunta por escrito ao policial. Não? Ok, então eu dou por encerrado o depoimento do policial Renato Rodrigues da Silva. Muito obrigado, policial. Está encerrado seu depoimento. Bom dia, Lucas. Bom dia, excelência. Teu nome completo, por favor. Lucas William Teixeira de Arruda. O nome do teu pai e da tua mãe. Daniel de Arruda e Daniela da Silva Teixeira. E qual a data do teu nascimento? 8/4/2000. Certo. O senhor é natural de onde? Nasceu em que cidade? Rio Grande do Sul, Taquara. Está há quanto tempo em Florianópolis? Desde os meus 6, 7 anos de idade. Certo. Atualmente, o senhor é casado ou solteiro? Sou casado. Casado, certo. Bom, nessa primeira abordagem, Lucas, as perguntas que eu fiz para o senhor foram só para obter a sua qualificação, só para saber quem o senhor é. Na sequência do interrogatório, ainda faremos perguntas sobre a vida do senhor e sobre os fatos de que trata esse processo. Nessa continuação, se o senhor quiser, o senhor não precisa responder as perguntas que eu fizer, que o promotor de justiça fizer, que os defensores fizerem ou que os senhores jurados fizerem. O seu silêncio não vai importar em confissão e não poderá ser interpretado em seu prejuízo. Ninguém, especialmente os senhores jurados, pode considerar o senhor culpado pelo simples fato de o senhor não querer responder as perguntas a partir de agora. Mas essa é a oportunidade que o senhor tem de querendo esclarecer por que estão acusando o senhor de ter praticado esse crime. Eu vou fazer a leitura da denúncia para o senhor lembrar do que está sendo julgado na data de hoje. Segundo a denúncia, no dia 23 de outubro de 2020, por volta das 5h24, na servidão Lua Branca, na localidade de Muquiem, o senhor, com a intenção de matar, tentou matar o policial militar Renato Rodrigues da Silva, ao efetuar ao menos um disparo de arma de fogo contra o agente público. Segundo a denúncia, o ofendido é policial militar, agente da segurança pública, estava em serviço usando farda e a tentativa de homicídio ocorreu em função da atividade exercida pela vítima, sendo, portanto, qualificado esse crime. Diz a denúncia que o resultado de morte apenas não ocorreu em função da vítima ter conseguido se esquivar do disparo, assim como em razão de ter repelido a injusta agressão ao disparar a arma de fogo que portava em razão de sua função pública. O senhor é julgado, então, na data de hoje, por esse crime de tentativa de homicídio qualificado. Essa é a acusação que pesa contra o senhor. A partir de agora, Lucas, o senhor gostaria de responder as perguntas ou permanecer em silêncio? Vou responder, excelência. Quer responder? Certo. Qual a sua profissão, seu último emprego? Meu último emprego na rua ou dentro da... Na rua. Na rua eu trabalhava com meu pai em obra. Em obra? Servente pedreiro? É. E dá para tirar quanto por dia, por semana, por Eu mês? tirava R$80 por dia. Por dia? Certo. Tu estudou até que série? Eu estudei na rua até o primeiro ano do ensino médio.
E na cadeia? Na cadeia eu terminei o ensino médio. Terminou o ensino médio, certo. O senhor reside em casa própria ou aluguel? Casa própria. Certo. O senhor tem filhos? Tenho uma filha. Qual a idade dela? 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Mora com o senhor? Mora com a minha esposa. Com a sua esposa. Certo. Ela tem alguma deficiência ou condição especial? Não? Certo. O senhor tem algum vício? Usa algum tipo de droga? Eu era usuário de maconha. Maconha? Quanto tempo usando maconha? Olha, desde os meus 17 anos até... Certo. Já foi internado alguma vez para tratamento? Não. Não? Certo. Título de eleitor, o senhor tem? Já votou alguma vez? Não. Nunca votou? Nunca tirou título? Não. Certo. Qual o endereço do senhor? Vargem do Bom Jesus, bairro Servidão José Rodrigues da Silva, número 669. Certo. Tem algum ponto de referência à sua residência? Tem em frente o cartódromo. Em frente aonde? Cartódromo. O cartódromo. Certo. É na Vila União? Vargem do Bom Jesus. Em frente ao cartódromo ali? Cartódromo, isso. Do lado da Vila União, então? A Vila União é um pouquinho É um mais... pouquinho mais depois? Isso. Tá. Certo. O senhor já foi preso ou processado anteriormente? Já, excelência. Que crime que foi? Foi tráfico e assalto. Tráfico e assalto. Aqui em Florianópolis? Isso. Certo. Foi condenado nas duas? Foi absolvido? Fui condenado nas duas. Nas duas. Certo. Atualmente o senhor cumpre pena em regime semiaberto? Semiaberto, excelência. Semiaberto. Certo. Bom, em relação a esses fatos, o senhor gostaria de dar sua versão, esclarecer o que aconteceu naquela tarde? Sim. Fique à vontade, então. Bem próximo ao microfone, tá? Eu estava junto com o meu colega no carro. A gente estava indo em sentido ao final do travessão do Rio Vermelho, que era a casa da minha ex-namorada, não essa agora, né, atual. A gente estava indo para lá, onde estava vindo uma viatura. Eu já estava com mandato de prisão desse assalto que eu recebi a condena, que hoje eu cumpro a pena. Era uma preventiva? Mandado de prisão ou era uma condenação? Não, era um mandato de prisão. Mandado de prisão por condenação ou uma prisão preventiva? Isso, prisão preventiva. Preventiva, não tinha tá. condenação. Não tinha condenação. Tá. Aí a gente estava indo pro final ali da rua, onde veio a viatura. Aí eu já estava com mandato de prisão, a gente viu a viatura e tinha um quebra-mola em cima. Aí a gente reduziu para passar no quebra-mola, aonde não tinha nada escuro na frente do vidro. E a gente viu certinho os 2 policiais dentro da viatura. E eles olharam pra gente também. Foi aonde ele freou a viatura. Quando ele freou a viatura, eu falei pro rapaz do lado, vira. Aí ele virou na rua e a gente entrou. Só que quase no final da rua tinha um caminhão. Aí esse caminhão trancou, a gente só abriu a porta e saiu correndo. Tá. Saímos correndo, entramos onde apareceu na filmagem ali, viramos. O policial perseguiu vocês? Perseguiu, na verdade eu não olhei para trás, eu não consegui ver, porque no momento ali, para mim, eu só queria correr, eu não queria ir preso. Tá. O senhor não saiu o policial disse que vocês abriram as portas, saíram do carro, o policial deu ordem para vocês virem, vocês abriram a porta e saíram correndo. Inclusive a viatura estava tão distante da gente que a hora que a gente abriu a porta, eles não tinham nem freado ainda. Eles não tinham nem freado? Nem tá. freado eles não certo. tinham. Aí a gente abriu, corremos na rua ali, viramos numa rua, tanto que eu nem conhecia, não sabia como é que era, só entrei na rua e saí correndo. Viramos ali, eu tava com a minha calça caindo, eu segurei minha calça, fui segurando, ela corria, eu levantava, aí é onde a gente pulou um muro. No final dessa rua tem um portão e um muro, é uma rua sem saída. Eu não vi morador nenhum, a gente pulou o muro, pulamos na casa de trás e ficamos ali, escondidos na casa de trás, pela laje, né? Daí dali a gente conseguiu acompanhar o trabalho deles ali que eles estavam fazendo. Eles aprenderam o carro, ficaram com o veículo ali um tempão, ficaram parados e conversando. Daí depois de um bom tempo foi chegar outras viaturas ali, ficaram conversando com eles. Tá. O senhor efetuou algum disparo? Não. O senhor estava armado? Não, excelência. O seu colega estava armado? Não, também. Ele não efetuou nenhum disparo? Eu corri na frente dele e tá. A gente não tinha arma. O senhor não entregou nenhuma arma para ele efetuar disparo? Nunca, não. Certo. A gente tem um depoimento do policial e da senhora Renata, né, que o senhor acompanhou hoje. O dela é um pouco confuso entre dizer se era o senhor ou se era o outro que atirou, mas os dois têm uma coisa em comum. Os dois dizem que o policial diz que foi o senhor que atirou, ela ora diz que foi o senhor, ora diz que foi o outro, mas os dois dizem que veio o disparo tanto do policial como dos rapazes que fugiram. Hoje o senhor está dizendo que o senhor não efetuou o disparo e que seu companheiro também não efetuou o disparo. Por que daria essa divergência, principalmente em relação ao depoimento da senhora Renata? Né? Acredito eu, porque o policial, igual ele assumiu, ele fez 2 disparos. Então, né, pelo que mas ela disse que viu a arma com um rapaz ali.
Ela só estava na dúvida se era o da frente ou o de trás. Mas que eu tava na audiência com ela, ela falou que era o de trás na audiência. Tá, mas o senhor concorda comigo que ela está dizendo que não foi só o policial que atirou? É o que ela diz, né? Eu também tenho a Não, minha tudo bem. defesa que E aí eu tem não um tava armado. aí tem um policial que diz que atirou também, né? Então, O policial diz que no caso eu atirei nele. isso. A Renata diz que, ora, não sabe se foi o senhor. Ela dá 3 depoimentos, né? Na fase policial, em juízo e aqui. Mas nos 3, ela diz que, além do policial, a pessoa que está sendo perseguida atirou. O senhor está dizendo que não foi o senhor que atirou e nem o rapaz que estava com o senhor. Isso ele pode falar. No caso que o veículo estava ali, eles podiam ter feito perícia no veículo, pegado a digital dele. Tá. A digital Ou o senhor minha. pode dizer quem que era esse rapaz. Mas daí eu vou colocar, né? Eu tô Não, dentro da pois cadeia é. ainda, né, Excelência? Pois é. Não, tudo bem. Isso. Tudo bem, mas para garantir a sua ampla defesa, o senhor também podia trazer essa testemunha, esse rapaz, que o senhor disse que não atirou, Mas para o nome dele eu falei, tá no meu depoimento. O senhor né? falou o nome Eu dele, falei, identificou para não, todo mundo? Eu falei o nome dele, tá no meu depoimento. Tá no seu depoimento? O nome Aonde? dele. Na fase policial ou em juízo? No juízo. Mas foi o nome completo que o senhor deu? Não, eu dei o primeiro nome. Só o primeiro nome? Não tem Tá. como eu, né? Não. Eu vou me complicar. Eu É, tô dentro pois da é. cadeia. Se eu não Não, tivesse dentro é que o senhor está reclamando que poderia ter identificado ele, né? Através de digital, perícia, tal. Concordo com o senhor, mas a pessoa que conhece, essa pessoa que o senhor quer identificar, é o senhor. E o senhor não falou quem é. Não, mas o mais interessado é ele, que é a vítima, Excelência, porque eu não cometi o crime. Ô Lucas, né? o senhor está acabando de dizer que essa pessoa vai confirmar para o senhor, vai confirmar para todo mundo que nem o senhor nem ele estava armado. Quem que é o mais interessado? É o policial ou é o senhor? Não. Quem é que está sendo processado? É o policial ou o senhor? Sim, o que a Excelência me perguntou era se eu estava armado e se eu atirei. Eu falei pois é. que não. Perguntou se ele estava, eu falei não. Que não, tava, pois é. Porque até então eu não vi. Eu concordo também. com o senhor que a polícia poderia ter feito um esforço maior para Claro. identificar essa pessoa, né? E talvez responder junto com o senhor. Talvez o promotor tivesse denunciado tanto o senhor como o outro rapaz. Concurso de agentes, artigo 29, sua defesa pode explicar para o senhor. Mas o senhor também, que se tem ele como álibi, como pessoa que poderia confirmar que o senhor não atirou, ou que foi ele, ou que ninguém, nem o senhor nem ele estava armado, o senhor poderia identificá-lo, né? Eu vou trazer uma pessoa que... Eu sei da sua posso situação, colocar minha vida eu conheço, nisso, eu já minha fui juiz de família. corregedor de presídio, eu sei que se o senhor mencionar qualquer nome, o senhor pode se complicar lá dentro. Isso. Eu compreendo isso, né? Eu compreendo, mas os jurados não compreendem, eles não são juízes, eles precisam entender isso, entendeu? Inclusive hoje eu tenho medida de segurança assinada, eu cumpro pena no seguro, por causa que eu também fui indagado por eles de ter falado o nome do rapaz. Hoje o senhor está no seguro Eu lá tenho na... medida de segurança assinada, eu cumpro pena no É isso, seguro, isso que eu trabalho. gostaria que o senhor esclarecesse ao jurado. Porque é uma forma que eles cobram a gente dentro da cadeia de, né, não poder passar informação nenhuma de falar. Então, no momento que eu estava na audiência ali, eu acabei falando o nome dele. Quando a Excelência perguntou, eu acabei citando o nome dele. E isso constou no meu depoimento, onde eles vieram me indagar, me perguntar o porquê. Então, ficou como uma suposta, né? Tá. Eles quem? Só para deixar bem claro. Lá dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Que A rapaziada, tá. Isso. Tá, certo. O senhor então não estava armado naquele dia, o rapaz que estava com o senhor não estava armado, o senhor não atirou nos policiais. Não Certo. atirei e eu acredito que o policial ali, eles, né, que correm atrás das provas, ele podia ter feito isso aí e ter trazido o rapaz, porque até então, no começo ali, ele firmava que era o de calção preto de trás que atirou nele. A testemunha Renata também falou que foi o de bermuda preta de trás que atirou nele e eu falava que eu era o da frente. Tá. O senhor viu as imagens ali, né? Sim, O senhor é o que está de moletom cinza, calça cinza. calça cinza. E o rapaz que estava com o senhor é o que estava de calça, bermuda Isso. escura, né? Certo. E o senhor correu na frente Corri e ele na frente. correu atrás. O senhor já conhecia esse policial? O Renato? O Renato? Não, Nunca tinha sido abordado por ele? não. Sabe por que então ele inventaria essa história que atiraram contra ele? Por que ele falaria isso contra o senhor? Justamente porque na filmagem mostra ele atirando pro lado pra gente parar de correr. O senhor viu isso ou só ouviu? Eu ouvi Ouviu? os disparos. Tá, Isso eu ouvi. tá. Só que hoje, vendo a filmagem, eu vi que ele fez um movimento. Pra mim, eu já tinha escutado que era pra nós parar. Uhum. Né? Lá Mas ele na hora. gritou também, além de atirar? Não, não ouvi grito, porque Não. na hora ali eu ouvi os disparos, só que, né, Tá. ficou que ele virou a mão pro lado e ele atirou pra gente parar. Uhum. Então,
com certeza quem é superior a ele vai perguntar o porquê que ele usou aquela munição ali. E ele vai ter que dizer, né? Ele vai ter que ou inventar alguma coisa, porque a arma não tinha, né? Foi o álibi dele ali foi falar que a gente atirou nele para ele poder provar os tiros que ele deu para nós parar. E a intenção dele era me prender porque eu tava com mandato. Tá. Na época dos fatos, o senhor tinha esse cabelo pintado? Tinha o cabelo pintado de amarelo? Não. O senhor não tinha? Não, a filmagem tá ali, é só que eu olhar. Quer que eu bote a filmagem? Sim. Bota lá então. Segundo 13. Pode ser o sol, mas Pode aparentemente tem esse cabelo pintado. Mas tem as fotos que eu fui apreendido no dia também na delegacia, né? Depois No dia? Não, no O dia senhor- não, que eu caí. Quando eu caí preso com mandato, tem as fotos deu na delegacia, né? Com o cabelo, pra provar que eu não usava. Então, antes da filmagem, então, já que ele mencionou, bota lá o inquérito policial. Lá no inquérito policial, tá? Folhas 42. E aproxima bem a imagem. 42. Isso. Aumenta. Volta pro lado. Mas isso aí eu tinha 15 anos de idade, Excelência. É a gente única tá foto falando- que tem aqui. Mas a gente tá falando de 2020, Tá. né? Essa foto aqui, Folha 35, Excelência. foi 35. Aham. É que eu não sei quando é que... A gente pode até ver aqui quando é que foi elaborado isso aqui, né? Ó, data do fato. Eu não sei quando é que foi feita essa foto aqui, né? Tem duas. 35? Ela, na verdade, ela tá com inclusive 35, eu não sei se dá diferença no PDF ali. Tem que fechar um mais aí. Isso. 35. Vai subindo. Aí. Tem que ver quando é que foi feita essa foto, né, doutora? As duas, na verdade, né? Tem que ver quando é que foi feita essa foto. Mês 12 de 2020. Essa foi no dia que ele foi preso. 14 de dezembro de 2020. 14 de dezembro, né? O fato aqui, 23 de outubro. Aquela outra lá, o senhor estava com o cabelo pintado, né? Eu era bem mais novo. Bem mais novo. Sabe de quando que é aquela foto? Eu acho Nossa. que até uma foto em rede social que foi encontrada. Eu acho que 2000 e... O senhor não sabe a sei data nem dessa como foto dizer, aqui? Mas eu era muito novo. Mas já teve cabelo pintado? Novo, quando eu era menor Quando de era idade. novo? Isso. Tá. Agora bota o vídeo lá. Segundo 13. Volta um pouquinho. Aí. Não tem como aproximar, né? Nessa época, isso não tinha o cabelo pintado? Não. Bom, depois o promotor vai passar, ele vai explorar isso aqui, o jurado vai poder, inclusive, levantar e ver o vídeo ali, se o senhor estava com o cabelo pintado ou se é só o reflexo do sol ou se não tinha nada pintado. Então, nessa época, o senhor não tinha o cabelo pintado. O rapaz que corre junto com o senhor tinha cabelo pintado? Não. Não? Que a senhora Renata disse que um deles tinha o cabelo pintado, né? Igual ela falou que teve disparo da nossa parte e não teve, né, Excelência? Tudo bem. Há divergência entre o seu depoimento e o depoimento dela, há divergência entre o seu depoimento e o depoimento policial, há divergência entre os próprios depoimentos da senhora Renata também. Bom, Lucas, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa antes de passar a palavra ao promotor, aos defensores, ou questionar os jurados se tem alguma pergunta? Eu gostaria de direcionar uma palavra para os jurados, para pedir para analisar com bastante calma, porque na verdade eu não fiz isso aí, eu não atirei em policial nenhum. Confesso, eu tenho o meu passado que eu estou cumprindo hoje, eu pago minha pena, eu já, inclusive por causa desse processo, acabei, né, indo para o seguro e não tem como eu voltar para onde eu moro, por causa desse negócio que eu falei o nome do rapaz ali. E eu não atirei no policial, ele não teve como provar isso aí, ele não fez perícia, ele não correu atrás, ele não fez nada, não pegou perícia no carro, não pegou cápsula, fala que foi o de trás, fala que foi o da frente, e isso acabou me prejudicando. Eu cumpri, desde 2020 eu estou cumprindo pena, eu cumpri 4 anos em São Pedro de Alcântara, fechado, trabalhando, correndo atrás de ir embora, e hoje eu fui para o semiaberto, saí de 7 dias mês passado, dia 11 de março eu saí de 7 dias, retornei dia 18. Se eu tivesse da minha consciência pesada em relação a esse crime, eu não teria retornado. Eu teria ficado na rua. Eu não ia querer voltar de novo pro fechado, o tempo que eu fiquei 4 anos lá, eu sei como é que é. Eu não teria voltado, eu teria ficado na rua. Então eu voltei para sustentar minha palavra de cabeça erguida que eu não fiz nada contra esse policial. Eu não atirei nele. Desde o começo eu firmei que eu estava no veículo, que eu estava com mandato de prisão e que eu me evadi por causa disso. Esse é o meu depoimento, que eu me evadi dele porque eu estava com mandato de prisão.
Eu poderia ter falado que eu não estava no veículo, eu poderia ter falado, né, que eu não corri, porque ele não tinha prova, mas não, assumi realmente que eu era da frente, que eu estava no veículo, que eu corri, porque eu não fiz isso aí. Então, né, eu peço que a verdade prevaleça até o final. Ok, passa a palavra ao promotor de justiça. Muito obrigado, doutor Monani. Bom dia, senhor Lucas William. Meu nome é André. Eu que vou fazer a acusação do senhor no dia de hoje. Tenho breves perguntas para que tu me esclareça. Primeira delas, e já solicitando que a doutora Stephanie coloque para mim o evento 6, ofício 1, página 4, a imagem do veículo. Primeiro pergunta, o policial Renato, doutor magistrado já perguntou para o senhor, e eu pergunto ao policial Renato, e a testemunha Renata, o senhor viu, foram testemunhas presenciais no dia de hoje, que prestaram depoimento e apontaram o senhor como autor do disparo da arma de fogo. Apontaram também que viram a arma, né? E escutaram também o estampido do tiro dessa arma. O senhor tem algo contra essas duas pessoas? Não. Elas têm algo contra o senhor? Eu fico em dúvida para me acusar de uma coisa que eu não fiz, né? Mas que o senhor saiba, então, o senhor tem dúvida, mas que o senhor saiba, elas já tiveram algum problema de relação com o senhor, elas perseguem o senhor, esse policial persegue o senhor, a dona Renata persegue o senhor? Esse policial não. Mas é com relação a essas duas testemunhas. Então, mas a guarnição que ele trabalha, os policiais que ele trabalha... Lucas, eu estou perguntando só com relação ao Renato e a dona Renata. Não. Então, tá bom. Então, nenhuma dessas duas testemunhas que prestaram depoimento hoje presencial tem ou perseguem o senhor? Algo contra o senhor? Tá. Eu tenho a foto do veículo ali. Era esse o veículo que vocês estavam? Esse. Com o vidro peliculado ali? Tá meio escura a imagem, né? Tá fechado em película. Aquilo ali é um vidro fechado com película escura. Não, mas na frente... Isso. Na frente, essa pergunta, esse veículo vocês estavam? Nós estávamos nesse veículo. Tá bom. Mas na frente entendi. dá pra ver o volante, né? Entendi. Com relação aos outros crimes que o senhor mencionou, né, que se envolveu, teve emprego de arma de fogo? O senhor estava com arma de fogo? Não. Não? No assalto, a gente estava com uma réplica. Uma réplica. Isso. Uhum. Só isso. Então, em nenhum momento o senhor foi preso com arma de fogo? Nenhum momento. Tá ok. Eu estou satisfeito, sem mais perguntas. Muito obrigado. Passa a palavra aos senhores defensores. Lucas, considerando que você já fez uma fala bem esclarecedora para os senhores jurados, mas aí gostaria só que você falasse da questão que a tua primeira saída temporária era para ser hoje. Isso. E em função do júri, eu peticionei pedindo para a juíza da execução a transferência, né, da data em função do júri. Então, só para reforçar a tese, que se realmente o Lucas estivesse devendo algo, hoje ele nem estaria aqui no plenário, porque a juíza da execução nem saberia que hoje era o dia da saída temporária dele. Então, nesse exato momento, ele poderia estar foragido. Aí, se tu quiser complementar mais alguma coisa, Lucas. Com o meu passado, com tudo que eu vivi, eu teria ficado foragido. Mas, né, como eu fiquei fechado, eu conseguia amadurecer minha mente, ver que então eu vim para encarar de cabeça erguida e provar que eu não fiz isso aí. Contra o policial não teve isso. E realmente, igual eu falei, eu empreendi fuga e corri dele porque eu estava com mandato de prisão, mas em nenhum momento eu atirei, puxei arma para ele, em momento nenhum. É isso, sem mais, excelência. Consulte os senhores jurados, gostariam de fazer alguma pergunta por escrito ao interrogado. Basta levantar a mão. Não? Eu dou por encerrado, então, o interrogatório do senhor Lucas. Pode parar a gravação, pode iniciar a gravação. O nome completo da senhora? Renata Maria da Silveira. E a data do seu nascimento? Dia 2/3/1979. Certo. Senhora Renata, essa sessão de julgamento apura um crime de tentativa de homicídio contra o policial militar Renato Rodrigues da Silva. Esse fato aconteceu no dia 23 de outubro de 2020, por volta das 5h30 da tarde, na servidão Lua Branca, na localidade de Muquiem. O réu desse processo é o Lucas William Teixeira de Arruda. A senhora tem algum parentesco com o réu ou com o policial Renato? Nenhum dos dois. É amiga, inimiga deles? Não. Não, certo. Então a senhora presta aqui o compromisso de dizer a verdade, tá? Sob pena de responder por crime de falso testemunho. Se o depoimento foi solicitado tanto pela acusação como pela defesa, o promotor de justiça tem a palavra para iniciar as perguntas para a senhora. Muito obrigado, doutor Monani. Bom dia, senhora Renata. Meu nome é André. Eu que faço a acusação do Lucas William hoje, em razão dos fatos que ocorreram, na verdade, no interior da sua residência, né? Aí eles iniciaram
próximo ali da rua que dá acesso à sua residência, Isso. mas acabou os disparos sendo ali no interior da sua residência ou próximo da sua residência. Dentro do meu pátio. Então é isso que a gente precisa saber hoje. Né? Ele está sendo acusado por mim de ter desferido um tiro com uma arma de fogo na direção do policial, uma tentativa de homicídio. Eu quero que a senhora esclareça para a gente hoje se a senhora viu, se escutou, o que aconteceu. Pode falar o que a senhora sabe. Se não souber, não tiver certeza, não precisa dizer. Marcou muito, eu sei tudo. Tá, então vamos lá. Porque ficou marcado até hoje. Eles entraram correndo no meu pátio. Uhum. Aí um passou pela área, ficou na área, e o outro deu a volta na área. Uhum. E esse que ficou na área, Uhum. tinha o cabelo amarelinho, Uhum. que eu marquei. Uhum. Não vi o rosto, mas... Era assim, era loiro ou cabelo pintado de amarelo mesmo? Que hoje a garotada pinta muito com cabelo amarelo. Eu acho que era pintado, sabe? Entendi, tipo sei. luzes. coisas assim. Luzes, perfeito. Aí, esse que ficou, que tinha o cabelo assim, ele pegou a arma. Uhum. No que ele pegou a arma e atirou, a minha filha estava brincando no pátio, que ela estava com a perna quebrada. E a outra, minha sobrinha de 9 anos, na época, estava vindo com um copo de água para entregar para ela. Uhum. Ele deu tiro bem no momento. Uhum. Nesse momento, que eu foquei na arma, na mão dele, e no tiro que ele deu, eu só disse assim, ó, corre! E eu peguei a minha filha com tudo, de qualquer jeito, e entrei para dentro de casa. Uhum. Que eu olhei assim, um policial tava, e ele, a direção, né, foi do policial que ele atirou. E na hora assim, eu disse assim, meu Deus, que loucura. Na minha frente, com 2 crianças inocentes, no quintal, uma que não podia nem correr, nem se defender nada, porque estava com a perna quebrada, Uhum. que eu tinha botado ela para pegar um sol, brincar ali, e isso mexeu tanto, ficou para mim quanto para ela. Foi uma criança que ia fazer 4 anos. Uhum. Eu tive que mudar da minha casa da noite para o dia. Uhum. A minha filha tem problema psicológico. Tem uma até aguinha, hoje. senhora Renata. Pode tomar uma aguinha aí, por favor. Fique à vontade, é sua. Toma uma aguinha, respira. É compreensível que a emoção aflore, é assim mesmo. Pode ficar tranquila, não tem pressa, tá, dona Renata? Aí, que nem eu estava falando, aí minha filha tem problema psicológico até hoje, que eu tive que mudar, né, de residência, porque ela não queria mais ficar ali. E ela marcou tudo na cabeça dela. Claro. Até ela conta para mim, mãe, por que aconteceu isso? Aham. Aí eu disse, filha, nem a mãe sabe o porquê. Aham. A senhora escutou quantos tiros, assim, vindos desse que a senhora observou que Foi um estava tiro, com a arma? Aham. um tiro do rapaz. Uhum. E o policial da rua, ele deu um tiro também. Uhum. E aí o policial entrou pelo portão, coisa. E o policial, eu acho, no momento que ele viu as meninas, ele não... Aham. E parou. É. E a senhora viu se esses dois, a senhora falou que 2, né? Um ficou na área de serviço e o outro deu a volta na casa? É porque assim, minha casa tem uma área que é assim. Acho que tem a imagem lá, vamos lá. Pode ir, a sua residência é aquela lá no final? É a última lá, que é aquele portãozinho Tá. branco ali. Então pode baixinho. rodar a imagem, por favor, Stephanie, até eles virarem lá naquele finalzinho da residência da dona Renata. A sua residência lá não tem aquele portãozinho bonito lá, né? Era, né? A senhora não mora mais lá. Não mora Tá, mais. entendi. As crianças estavam na frente ali daquela janela que tem lá meio marrom ou escura. Isso, bem no... Uhum. Ó, então eles passaram pelas crianças. Tem um pontinho branco lá no chão. É. São as crianças? São. Tá. Eles passaram por elas ali, estão passando por elas agora. Sim. Tá. Ó, aí entraram ali. Isso. Ó, É ali que é a sua área de serviço? Ali é a minha área. Aham. Aí um parou e o outro deu a volta por trás da área. Tá. No que ele parou, ele já pegou a arma e atirou. Tá. E aí eu tava sentada, no que eu só olhei assim fixo. Aham. No que eu olhei fixo assim, eu vi a arma na mão dele, ele atirou e eu disse, é tiro. Que é tiro, eu só corri, peguei a nenê, levei de qualquer jeito para dentro. E aí eu disse para minha sobrinha de 9 anos, corre filha, se esconde. Aí, naquele coisa ali, eu entrei em pânico. Tanto também, eu fui até e acabei xingando o policial também, tudo. Sei que... Sim, momento, na hora né? do momento, né? Do nervoso. É. A sua sobrinha tinha 9 ou 4 anos?
A minha sobrinha tinha 9 na época e a minha filha tinha 4. A minha filha estava com o pé quebrado. E a minha sobrinha tinha ido buscar água para ela. Eram as duas que estavam ali? Era. Tá, entendi. A senhora viu se esse que deu o tiro, esses que estavam ali, logo após darem um tiro, se ficaram parados, se pularam muros? Aí ele correu, porque eu acho que o outro já deveria ter pulado, né? Porque eu não tive acesso no correr deles para ali. Só sei que correu, o policial foi atrás e ele pulou o muro de trás. O muro era alto. Tanto que eu acho que até o policial não conseguiu pular devido à altura. E eu não sei nem como um cachorro de trás não tinha pegado eles, porque o cachorro era brabo. Olha só. Então tá, eram essas as perguntas que eu precisava que a senhora me esclarecesse. Obrigado por ter a coragem de vir aqui, prestar o depoimento. Isso é muito importante para a segurança pública, para que esses fatos não aconteçam novamente. Principalmente quando tem criança. É verdade, meu Deus do céu, fico imaginando. Espero que a senhora encontre conforto com o tempo, né? O senhor dá razão, vai passar um trabalho... Para mim, que eu sou adulta, eu até... mas ela, que até 2 anos atrás, até xixi na cama ela fez, passa tratamento psicológico, tudo. Sim. Então é difícil, eu sei disso. Mas com certeza vai superar, o tempo, o senhor dá razão. É uma menina jovem que está aí já crescendo, já adolescente, vai passar. Agradeço então imensamente o seu depoimento. Que bom que nada aconteceu mais grave. Vou devolver a palavra ao magistrado que vai conduzi-la. Um bom dia. Passo a palavra aos senhores defensores. Bom dia, senhora Renata. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Senhora Renata, na casa da senhora tinha alguma câmera? Dentro do meu pátio, não. Era só na servidão que tinha. Na geral ali, que é a que aparece no vídeo. Que é a servidão que a gente tinha colocado essas câmeras até por segurança das crianças, que elas brincavam ali na rua, que não tinha acesso a carro. Aí a gente deixava as crianças brincando ali, sabe? Porque bastante vizinhos, os pátios dos vizinhos eram pequenos, e a gente deixava eles brincando na rua. Por segurança, a gente monitorava pelo celular, aí a gente resolveu botar as câmeras. Entendi. Depois que aconteceu ali, quem que tomou o depoimento da senhora? O primeiro depoimento do registro do boletim de ocorrência? Foi um policial. O Rodrigo? Eu não me lembro. Que é o que entrou no pátio da senhora? Não. Foi outro? Foi outro. Entendi. Nesse caso, então, ele parou e sacou a arma para atirar? Sim. Então a senhora viu esse momento? Sim. Tá. E aí a senhora viu e ouviu o tiro? Sim. Que na hora que ele tirou, eu foquei na arma. Tanto que eu nem foquei em rosto, nada, só na arma. Que eu vi a arma na mão dele, só não deu nem tempo de respirar, bem dizer. Ele atirou. E estava bem próximo da senhora? Tava, porque eu tava aqui, ele tava aqui. E ele atirou pra rua? Em direção ao policial. E o policial já tinha tava chegado? No portão, sim. Entendi. E é porque, assim, tem um depoimento da senhora que a senhora fala que viu atirando e tem um outro depoimento que a senhora fala que ouviu o tiro. Eu vi atirando e ouvi o tiro, porque estavam os dois ali. Eu vi e... É que são depoimentos distintos aqui. E outra coisa, a senhora falou hoje que foram 2 tiros que a senhora ouviu. Foi o tiro do rapaz e o policial. Entendi. É que tem um outro depoimento que a senhora fala, inclusive em juízo, que a senhora ouviu um tiro. Então são 2 tiros, não são 1. Mas o outro tiro do policial não foi dentro do meu quintal. Não, mas quantos tiros foram ouvidos? Dentro do meu quintal foi 1. Não, que a senhora ouviu. No total? No total foi 2. Um fora e outro dentro. 2 tiros? Isso. Ok. Se a senhora vê o vídeo, a senhora consegue identificar quem que fez, quem que deferiu esses tiros? Sim. Ok. Lucas, coloca lá o pendrive, por favor. É esse vídeo, doutora? Pode ser, é só para identificar. Tá. Pode ir. Fui eu até que pedi para pegar as imagens da câmera. Um dia. Da frente. É o da frente? É porque no depoimento... Deixa eu ver, peraí. Não, peraí. Ele tá de cabelo amarelo. Tá, mas é o da frente ou é o de trás? Não é essa imagem que dá de bebê nele. Tem outra imagem que dá de bebê. Seria possível colocar outro vídeo?
Doutora, o vídeo que a gente tem do inquérito é esse aí. Se o promotor tem um outro, está na ação penal, doutor? Tem um outro? É, porque o que eu vi, ele tá bem, pararam bem na frente, né? Aí dá de identificar bem assim. Vendo assim, eu não consigo. Procura, então, todos os outros vídeos que estão no processo aí, que a promotoria tem. Tem no pendrive aqui também. Tem no pendrive também? É um que é de frente, eles estão de frente, eu acho que esse seria mais. Tem um outro que eles estão de frente? Tem, aham. Eu só sei que ele era mais Isso. magro do que o outro e tinha um cabelo amarelinho. Não dá para ver nada. Não. Volta aqui lá e pausa para mim, por favor. Qual, o primeiro vídeo? É. Tá, volta o primeiro vídeo que ela... E pausa para mim, por favor. Volta bem? É. Isso. Se a senhora quiser levantar... Posso ver? A senhora identifica pela bermuda? Pela roupa e ele é mais magro do que o outro. Tá. Certo, então é o segundo. Isso. E a senhora ouviu 2 tiros, 2 disparos. Isso. Ok. Só que um dentro do pátio e outro fora. Ok. Tá. E o que foi fora do pátio foi o do policial. Policial. Uhum, quando ele estava entrando. É. Tanto que eu até briguei com ele. Eu disse, por que você fez isso? Pelo amor de Deus, você viu 2 crianças. Eu sei que era trabalho dele e tudo, mas... Entendi. E a Polícia Civil em algum momento foi até a casa da senhora? Não. Não fizeram nenhuma perícia, não? Não. Entendi. Eu que fui até a delegacia, fui chamada até a delegacia depois. Sim. A senhora... Peço até desculpas, né? A senhora falou da questão da visão de enxergar pouco. Problemas de audição, a senhora... Não tem. Então, se tivesse tido 5 tiros, 10 tiros, a senhora teria ouvido? Sim. Perfeito, então. Tanto que eu ouvi, os vizinhos ouviram que correram tudo e encheu de gente no quintal. Aham. Então tá. Obrigada, tá, senhora Renata? Nada. Desculpa por ter passado por essa situação. Eu sei que é ruim dar o depoimento, vir em juízo, dar o depoimento de volta. A gente acaba relembrando das situações, que são traumas, né? E relembra, acredito eu, que a senhora vai ficar o dia todo hoje mal, em função disso, né? A defesa agradece muito, tá? A presença da senhora aqui. E desejo tudo de bom aí pra senhora. Obrigada. Obrigada, tá? Ok. A senhora, no momento que viu ele sacar a arma, viu se algum entregou a arma para o outro? Não entregou. Ele sacou a arma da onde? Ele tirou a arma da onde? Foi da cintura. Da cintura. É. Da cintura. Certo. O policial que prestou depoimento hoje, antes da senhora, e antes também, em outras fases do processo, assim como a senhora, ele disse que foi o rapaz de calça cinza, não foi o de bermuda. Calma, deixa eu perguntar primeiro. Desculpa. Deixa eu perguntar primeiro. Como é que a senhora vai saber o que eu estou falando se a senhora não deixa eu falar? Desculpa. Ok? Perdão. O policial disse que foi de calça cinza. Aham. Que o policial identificou. Sim. Tá? A gente tem as imagens aqui. Se botar lá no segundo 15, por favor. Eu só sei que tá com cabelo amarelo, tá muito confuso. A gente vê as duas pessoas correndo. O de trás está com uma bermuda escura, o da frente está com A bermuda mais clara. É uma calça cinza, tá? Pelo que mostra ali as imagens, é uma calça cinza, tá? O de trás, aparentemente, corre com as mãos abertas e não é possível ver nada na mão dele. Pois é. Eu fiquei coisa com isso, mas... Na sua lembrança, o que atirou estava com a bermuda escura. Sim, na minha lembrança. É porque na hora mesmo... Sim, é traumático. A pessoa cinza, preto, coisa assim. Mas eu não consegui olhar bem para a roupa dele. A camiseta eu sei que era clara, né? E o que eu olhei e foquei foi mais na arma. Tá. Não na questão da cor de bermuda. Me chamou a atenção um detalhe do seu depoimento hoje, que a senhora falou, o que estava com a arma, o que atirou, tinha o cabelo pintado. Parece amarelinho assim em cima. Tá. Bota ali, por favor, no segundo 13. Parece que estava com o cabelo assim, sabe? Tipo luzezinha, sei lá. A senhora quer se aproximar lá? Lá é uma TV que tem uma qualidade melhor. Eu juro pela minha filha. Não, a senhora não tem que jurar nada. Eu quero a sua lembrança. Sim. E é comum as pessoas esquecerem ou confundirem. Sim. Não, foi o primeiro que passou. O que leva a senhora a mudar agora a sua versão? Não é questão do mudar. Mas no que eu pensei, na hora que eu coisa assim, ó. No que ele correu, que ele entrou, ele parou na minha área. Eu não vi bermuda, só vi
a cor da camiseta, porque estava na direção da arma que ele tirou da cintura. E atirou. Isso e coisa, porque no que ele entrou ali, no coisa ali, eu não vi, eu só vi no momento da minha área. E o outro passou por trás. Deixa eu fazer a pergunta, então. Tentar resgatar a sua lembrança. Sim. Se o que atirou foi o primeiro que chegou, Sim. ou se foi o segundo que estava O primeiro que chegou. Foi o primeiro que chegou. O primeiro que entrou no seu pátio No meu foi pátio, o rapaz sim. que entrou. Sim, foi o primeiro que entrou no meu pátio. Isso a senhora não tem dúvida? Não tenho dúvida. Embora não se recorde se ele estava com bermudas escura ou calça cinza. Não me recordo direito disso. Certo. Porque não marcou para mim. O que marcou foi a arma Tá. e o tiro que foi Certo. dado, e eu só pensei em salvar minha filha. Certo. Bom, eu vejo que a senhora usa óculos, e é um óculos que parece ter um grau um pouco Sim, eu tenho grande. miopia. A senhora tem miopia. Isso. Naquele dia a senhora estava com óculos, sem óculos? Estava de óculos, eu não fico sem. Não fica assim? Não. Tá. Alguma coisa dificultou a sua visão ali assim? Não. Não? Tá. Certo. Bom, eu consulto os senhores jurados se gostariam de fazer alguma pergunta por escrito a depoente. Não? Ok. Muito obrigado, então, pelo seu depoimento. Desculpa ter insistido. Não, até porque confunde mesmo, Não. né? Porque eu estava no meu pátio. Então, assim, eu não vi o que aconteceu antes do que estava coisa, mas o primeiro que entrou foi que parou. E o outro deu a volta por trás. Eu acho que devia até da câmera, o outro deu a volta por trás e o outro está parado no meu coisa. Ok. Pode parar, então, a gravação. O réu foi condenado pela tentativa de homicídio qualificado contra um policial. Ele recebeu uma pena definitiva de 4 anos e 2 meses de prisão, em regime semiaberto. O juiz negou a possibilidade de suspensão da pena ou pena alternativa, mas autorizou que ele recorra em liberdade. Além disso, o condenado deverá pagar as custas do processo. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!